Sabe como é, né? No ano, a aplicação foliar parece fazer mágica. No outro, parece que não fez nem cócegas. Pois é, essa prática, que é super comum no campo, muitas vezes é uma caixinha de surpresas. Mas por quê? Nesta análise, a gente vai desmontar esse quebra-cabeça e mostrar como transformar essa incerteza em uma ferramenta de altíssima precisão. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque uma aplicação que foi feita com a melhor das intenções, usando um produto top de linha, simplesmente não funciona. Olha, a resposta quase nunca está no produto em si, mas sim no combo: como, quando e, principalmente, por que ele foi aplicado. Então, vamos direto ao ponto. A virada de chave está aqui. É preciso parar de pensar na adubação foliar como um adubo comum e começar a vê-la como um bisturi. É isso mesmo, uma ferramenta cirúrgica. É para ser uma dose pequena, rápida, para resolver um problema super específico da planta num momento exato. Definitivamente não é uma solução que serve para tudo. E para a gente chegar nessa precisão, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos firmar essa ideia da ferramenta cirúrgica. Depois, vamos colocar o dedo na ferida e ver os erros mais comuns. Aí, vamos ver onde ela brilha, como em solos alcalinos, e mergulhar num detalhe técnico-chave, a mobilidade dos nutrientes. E para fechar, um checklist prático para ninguém mais errar. Começando pela base de tudo, pelo conceito mais importante. Pensa assim: o prato principal da planta, o arroz com feijão que sustenta, vem do solo. A adubação foliar é o ajuste fino, é o tempero especial, aquele suplemento vitamínico direcionado para uma necessidade pontual. Não é a refeição completa. Agora sim, vamos investigar por que tanta aplicação dá errado. Entender o que não fazer, na verdade, é o jeito mais rápido de aprender a fazer certo. Porque, na boa, em adubação foliar, a melhor intenção do mundo com a estratégia errada é só prejuízo. E aqui está o erro campeão de audiência: achar que a folha é um funil gigante para entupir de nitrogênio e potássio. Gente, a folha não tem a capacidade de uma raiz, nem de longe. A estratégia que funciona de verdade é sempre híbrida. O solo dá a base, a estrutura, e a folha entra com ajuste fino, o detalhe. E além da dose, tem outros 2 erros que são fatais. O primeiro é o timing errado. Aplicar o nutriente quando o fruto ainda nem começou a demandar é jogar produto fora. E o segundo é não olhar para o céu. Se a gota bate na folha e escorre ou seca em segundos por causa do calor, o nutriente não entra. E fica a dica: molhar folha é uma coisa, nutrir a planta é outra completamente diferente. Bom, mas chega de fala de erro, né? Onde é que essa tal ferramenta cirúrgica realmente mostra seu valor? Um dos cenários mais clássicos é em solos alcalinos. Ali, a nutrição via solo enfrenta uma barreira química e a folha vira a porta de entrada principal. Acontece o seguinte: em solos de pH alto, micronutrientes como ferro, zinco e manganês ficam quimicamente presos, como se estivessem algemados. A raiz não consegue pegar, mesmo que eles estejam ali. A aplicação foliar, nesse caso, é um verdadeiro atalho, um delivery aéreo que entrega o nutriente direto na fábrica da planta, que é a folha. Olha só este caso com ferro em batata. A aplicação de fontes específicas, como os quelatos de EDTA, que funcionam como uma cápsula protetora para o nutriente, não só corrigiu a deficiência, como ainda aumentou o rendimento e a qualidade. Isso prova uma coisa fundamental: a embalagem do nutriente, a forma química dele, faz toda a diferença. E aqui com o zinco no trigo, outro exemplo sensacional. A estratégia que juntou o solo mais foliar foi muito melhor do que cada uma delas sozinha. É a prova daquela história da estratégia híbrida, sabe? O foliar não vem para substituir, vem para somar, para ser o complemento de luxo num bom programa de nutrição. E não é só para apagar incêndio, não. Olha esse exemplo em vinhedos. A aplicação de manganês via folha foi usada para melhorar a qualidade, aumentando compostos na uva que, no final das contas, deram mais cor ao vinho. Isso é o ajuste fino elevado à máxima potência, impactando diretamente o valor do produto final. Ok, agora vamos subir um degrau na conversa, porque aqui tem um detalhe que confunde muita gente. Não basta o nutriente conseguir entrar na folha, ele precisa viajar dentro da planta para chegar onde tem que chegar. E essa capacidade de se mover lá dentro é o que a gente chama de mobilidade. Entrar na folha é só o começo da viagem. O cálcio é o exemplo perfeito desse dilema. Pensa nele como um passageiro preguiçoso. Ele até entra na folha, mas na hora de pegar o ônibus da planta, o floema, para ir até o fruto, ele simplesmente não vai. O resultado? A planta absorve o cálcio na folha, mas o fruto, que era o destino final, não recebe quase nada. E aí, como a gente resolve isso? Se o passageiro não se mexe, a gente precisa entregar o pacote direto na porta dele.
Para nutrientes imóveis como o cálcio, a estratégia é aplicar diretamente no órgão que precisa dele, como o frutinho em desenvolvimento. E não adianta ser uma vez só. Tem que ser aplicações repetidas nos momentos críticos. E se o cálcio é preguiçoso, o boro é, digamos, temperamental. A mobilidade dele depende da espécie, se a planta está bem nutrida, se está passando sede, por isso o diagnóstico é tão importante. A boa notícia é que já existem formulações com polióis, que agem como uma carona de luxo ou um GPS para o boro, ajudando ele a se mover melhor lá dentro. E só para amarrar o assunto dos macros, é crucial lembrar dos limites deles. Nitrogênio foliar é um ótimo band-aid, uma solução de pronto-socorro para dar aquele verde rápido. Potássio foliar ajuda a planta a segurar a barra em momentos de estresse. Mas nenhum dos dois, de jeito nenhum, consegue substituir o volume que a raiz precisa buscar no solo. Certo, depois de toda essa conversa, a pergunta que fica é: como a gente coloca isso em prática? Para ajudar, nós montamos um checklist, um passo a passo, com as perguntas certas a se fazer antes de ligar o pulverizador. O raciocínio tem que ser esse, ó. Primeiro, diagnóstico. Qual é o problema real? Segundo, alvo. Qual parte da planta está pedindo socorro? Terceiro, mobilidade. Esse nutriente que eu estou aplicando vai conseguir chegar no alvo? Quarto, condições. O clima está do meu lado? E por último, a pergunta de ouro. Integração. Como essa aplicação se encaixa no meu programa de adubação de solo? No final das contas, a mensagem é essa. A adubação foliar deixa de ser uma aposta para virar ciência de precisão. Quando a gente acerta na molécula, no alvo e na hora, o que era um custo vira um investimento de altíssimo retorno. Então, da próxima vez, a pergunta não deve ser o que eu aplico, mas sim qual gargalho estou resolvendo com a ferramenta certa e na hora exata. É isso que faz toda a diferença.